horas 5 minutos, estamos iniciando agora desta sexta-feira com muita informação no seu rádio em AM 720, no FM 101,3, nas plataformas onde você acompanha o som da Guaíba. Normalmente eu inicio com um comentário, mas deixa eu reafirmar aqui uma informação que ontem a gente já colocava à noite na programação da Guaíba. O secretário César Schirmer anuncia hoje a troca de comando na Brigada Militar. O atual subcomandante da corporação, Coronel Mário Iqueda, será o novo comandante geral da Brigada, substituindo Andrés Dalago. E no lugar de Iqueda, Eduardo Biaki assume como subcomandante da Brigada Militar. Isso em uma sexta-feira, vai ser anunciado hoje oficialmente pelo secretário César Schirmer, em uma sexta-feira onde nós teremos aí a apresentação da nova tropa da Força Nacional de Segurança que vai atuar na capital. A apresentação acontece às 10 da manhã e nós vamos acompanhar aqui no programa e contará com a presença aqui no estado do coordenador do Plano Nacional de Segurança Pública, o Tenente Coronel Christian Dimitri Andrade, além de secretário César Schirmer e de outras pessoas, mas isso na área da segurança pública hoje. Novo comandante da Brigada Militar, Coronel Mário Iqueda. Sucesso para ele, porque afinal de contas, segurança pública sempre é uma área muito sensível. Além desta informação, que nós vamos cobrir na íntegra lá às 10 da manhã, vamos também conversar mais uma vez com o presidente do Instituto Floresta, o empresário Leonardo Fração, porque vem aí segunda-feira um grande debate sobre segurança pública, inclusive com a presença de Mário Iqueda, mas também de Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, de Frank Leja, um especialista americano na área da segurança pública. Essa até é uma boa notícia, ou uma notícia pelo menos que é das tranquilas, né? Vai haver uma substituição na Brigada Militar em função de tudo, né, que já estava previsto, não tem nenhuma crise na Brigada Militar acontecendo. Mas tem uma outra situação que é uma área muito sensível para todos nós, ou duas áreas muito sensíveis, que essa me preocupa sim. A questão da saúde e a questão do bolso. Com base nas regras atuais de reajuste, o mercado já sabe que o aumento nos planos de saúde individuais ou familiares será de 13%. Eu vou dizer de novo, 13% este ano. O equivalente a 4 vezes a inflação prevista para 2018 de 3,48%. Trata-se do quarto ano seguido de alta na faixa de 2 dígitos. O índice oficial será anunciado em maio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e deve afetar cerca de 9 milhões de pessoas. A expectativa é que os contratos coletivos que não são regulados e abrangem mais de 31 milhões de beneficiários tenham um reajuste ainda maior. A Agência Nacional de Saúde discute uma nova fórmula de cálculo para os planos individuais que pode resultar em aumento menor, mas a proposta, no primeiro momento, foi rejeitada. Talvez voltem com uma segunda proposta, isso não ainda está confirmado. Portanto, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, você que tem um plano individual ou familiar, se prepare. 13%, isso é 4 vezes a inflação. Eu sei, o cálculo da inflação é feito de outra forma, mas a gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender. Tudo subindo na casa dos 2 dígitos e a inflação lá embaixo. Olha, rapaz, vai doer no bolso, hein? Vai doer no bolso das famílias. E uma outra informação da área da economia que interessa diretamente ao Rio Grande do Sul é capa do Correio do Povo de hoje, porque são duas informações da área econômica que interessam diretamente ao Rio Grande do Sul na capa do Correio do Povo, né? Primeiro, o governo federal anuncia que pretende privatizar a Refap.
O plano apresentado pela Petrobras é vender 4 refinarias, 2 no Nordeste, 2 no Sul, entre elas a Refap, né? A Petrobras revelou esse plano para vender 60% do capital da Refap e das outras 3, né, de suas 13 refinarias, que respondem por 37% de capacidade de refino do país. Hoje a Petrobras controla 99% dessa atividade. Bancos estimam que a estatal arrecadará até 10 bilhões e 700 milhões de dólares com a operação em 2019. A venda pode ajudar a Petrobras a atingir sua meta de desinvestimento, que é de 21 bilhões de dólares. E a outra notícia da área econômica é o setor naval, a expectativa e esperança para Rio Grande, uma reportagem na página 6 da edição de hoje do Correio do Povo, né? E a gente espera que não apenas a retomada do setor naval, mas uma retomada de longo prazo, com um plano de longo prazo que transforme o país, né, em a possibilidade de se ter um setor naval competitivo, disputando com Singapura, com outros players mundiais, né, a construção, né, de plataformas, de barcos, para que não seja simplesmente aquele voo de galinha que a gente teve porque não teve planejamento. Vamos lá, vamos fazer, né? E aí não tinha competitividade, não conseguia vender, não conseguia se inserir no mercado internacional, os outros continuam com preços mais baixos, e aí você tem uma situação que é uma hora 10 mil pessoas trabalhando num canteiro de obras, outra hora 200 pessoas lá para manter, né, o que já existiu. Não é assim que se faz, não é assim que se planeja a economia. 9h12. Bom dia, Jéssica Moraes. Bom dia, Felipe, ouvintes. O feriado de amanhã de Tiradentes afeta poucos serviços para a população. Os supermercados, por exemplo, eles vão abrir normalmente e o comércio tem autorização para funcionar, mas sempre respeitando a convenção coletiva de trabalho. Já os shoppings, o sábado será de abertura opcional das lojas, mas a praça de alimentação funciona normalmente. Os sorteios da Mega Sena foram antecipados para hoje. E na rodoviária o movimento deve ser semelhante ao de um final de semana comum. 18 mil pessoas devem sair de Porto Alegre hoje rumo ao interior. As cidades mais procuradas são Caxias do Sul, Pelotas e Lajeado. Bom dia, Guilherme Kepler. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, Felipe, também seguindo na linha do feriado, agora do Tiradentes, é um final de semana que preocupa. Feriado que não é feriado. É um feriado que não é feriado, que cai no sábado, né? Mas quem trabalha sábado também acaba recebendo, inclusive, dobrado. O Didi veio dobrado. E esse feriado, Felipe, preocupa as autoridades de trânsito. Inclusive já está em operação mais uma edição da Operação Viagem Segura. Ela segue até a meia-noite de domingo. Aí para fiscalização ser um pouco mais reforçada, sobretudo nas rodovias, para tirar de circulação alguns motoristas imprudentes e além de prevenir alguns acidentes. Alguns dados da Polícia Rodoviária Federal e também de órgãos de trânsito apontam aí que desde 2007 até o ano passado, ou seja, aí durante 10 anos, o feriado do Tiradentes teve uma média de 6 mortes no trânsito por dia. Ela até é um pouco abaixo da média geral dos feriados, mas também preocupa, são 6 mortes aí num feriado. No ano passado foram 13 óbitos em um feriado de 4 dias, em 4 dias de operação, considerando inclusive as pessoas que morrem até 30 dias após o acidente. Quanto aos locais onde acontecem os óbitos, destaque aqui para Porto Alegre, Caxias do Sul, Rio Grande, Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Somente nas rodovias federais, aí as BRs 116, 392, BR 290, 285 e também a 386 respondem aí por um número bem significativo, 42% das mortes ocorridas no período. Então a gente ressalta aí para os motoristas que vão pegar a estrada neste final de semana, que corresponde ao feriado, que faça a viagem com mais segurança e tranquilidade, Felipe. Obrigado. 9h15 no Sinal da Guaíba. Previsão do tempo. Oferecimento Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo fone 3325-1009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Luiz Fernando Nartigal, nós temos que providenciar uma foto tua. As pessoas querem
te conhecer, e a gente vai colocar na live aqui do nosso Facebook. Bom dia, Nartigal. Agora a Vivian botou o mapa do tempo aqui, Nartigal. Bom dia, querido. Muito bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Vou mandar uma foto para a Vivian. Manda uma foto aí para nós. Uma das melhores do meu book, vou mandar pra ela. Isso. Pega o teu book aí, manda umas 15 que a gente escolhe uma. Tá bom. Tá bom, queridão. Eu tenho camisa do meu time, tenho de vários tipos. Eu vou escolher uma, vou mandar. Felipe, com relação ao tempo, nós estamos com ar seco ainda cobrindo parte do território gaúcho, por isso que a sexta-feira começou com o tempo aberto aqui na Grande Porto Alegre, está subindo rápido a temperatura e vamos ter aí um dia quente com calor à tarde, calor hoje mais forte do que ontem. Ontem já passou dos 32 graus em alguns bairros de Porto Alegre. Hoje a máxima vai ficar ao redor dos 33, né? Pode ultrapassar até os 33 em alguns pontos da capital. É onde vamos ter o predomínio de tempo seco ao longo do dia, esse setor nordeste e norte do território gaúcho. Já a metade oeste e o sul do estado estão com o tempo aberto ainda, mas vão ter aumento de nuvens. E na metade oeste e no sul do estado, na metade sul do estado, nós vamos ter aí esse aumento de nuvens trazendo algumas pancadas de chuva. Uma chuva muito irregular, mal distribuída, né? Até pode ter chuva localmente forte em alguns pontos do oeste e sul do estado, mas de um modo geral os volumes são baixos de precipitação. E as precipitações muito irregulares e mal distribuídas. E mesmo nessas áreas que vão ter aí algumas pancadas de chuva, sobretudo na parte da tarde, agora de manhã, apenas nas áreas lá próximas à fronteira com o Uruguai, é que já deve ter alguma pancada de chuva. Mesmo nessas áreas das metades oeste e sul do estado, as temperaturas também sobem bastante e faz calor aí, com temperaturas chegando próximo ou mesmo atingindo a casa dos 30 graus, portanto as temperaturas seguem altas aqui no estado. No final de semana, Felipe, nós vamos ter a manutenção do ar quente sobre o estado, portanto vai continuar fazendo calor, mas vai ter chuva também, chuva muito irregular e mal distribuída, ocorre sobretudo nas metades oeste e sul do estado. Mesmo nessas áreas, vamos ter o sol aparecendo, porque são períodos de maior nebulosidade que vão provocar essas pancadas de chuva, que continuarão muito irregulares e mal distribuídas e também com baixos acumulados de uma forma geral. Mas, pontualmente é que vamos ter chuva forte. Com relação a Grande Porto Alegre, nós vamos ter o sol presente na capital e na Grande Porto Alegre, tanto no sábado como no domingo, mas vão ocorrer alguns períodos de maior nebulosidade na capital e poderemos ter alguma precipitação passageira entre a madrugada e manhã de sábado, nada significativo em termos de acumulado, e depois, talvez no sábado à tarde, não dá para descartar ainda alguma variação de nuvens e alguma precipitação muito pontual em algum ponto da região metropolitana, mas em muitos locais nem vai chegar a chover. E no domingo, olha, em Porto Alegre no domingo nem deve ter chuva, se tiver é na parte da noite, mesmo assim muito isolado e passageiro. Mesma coisa para Grande Porto Alegre, ou seja, um final de semana que vai ser muito aproveitável, apesar de ter essa possibilidade de termos alguma precipitação, será precipitação muito irregular, serão baixos acumulados, nada que vá atrapalhar aí as atividades, então não atrapalha muito. Quem for para o litoral também vai poder aproveitar algumas pancadas isoladas de chuva com característica de chuva de verão, porque vão ocorrer na parte da tarde de forma isolada, e não em todas as praias não, viu? Tem muitas praias que não vão ter uma gota de chuva no final de semana e as temperaturas vão estar altas, portanto vai dar para o pessoal aproveitar. E a serra a mesma coisa, né? O sol vai aparecer com variação de nuvens, não se descarta alguma pancada de chuva passageira em alguns pontos da região, mas de um modo geral também são precipitações muito irregulares e mal distribuídas e o sol também vai aparecer e as temperaturas vão estar altas também na região da serra. Felipe. Querido, obrigado você, mapa completo do tempo então para os gaúchos, um excelente final de semana, segunda-feira com foto na live do Facebook, tá bem? Ok, Felipe, grande abraço, até segunda-feira. Até segunda, Luiz Fernando Nartigal, direto da Metsul Meteorologia. 9h20, o programa é um oferecimento de CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. Tem na equipe técnica Sérgio Wagner e Giorgio Brum, na produção a Vivian Leal. Você entra em contato conosco pelo 993887532, 993887532. Só deixa eu apagar aqui as 617 mensagens que o Voltaire deixou aqui. Esse é o número exato. Já entraram mensagens para nós? Não, tem um aqui.
Tinha uma aqui que era pro Nochigão. Quando teremos frio de outono? Obrigado, Marta. Bom, pergunta segundo, Marta, perdão aqui, tá? Não tinha visto. 9h21, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Guaíba, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Me conta uma curiosidade. Como é que a senhora se prepara, porque a senhora dá tantas entrevistas, e a senhora toma algum cuidado, respira a fundo, toma chá antes de uma entrevista, porque quando a senhora fala alguma coisa, reverbera de uma maneira complicada, né? Como é que é isso? Ou é no calor da coisa mesmo, vamos lá, o Felipe dá uma porrada, eu já respondo uma porrada, o sujeito vem calmo, eu vou calmo. Como é que é o dia a dia, senadora? Olha, Felipe, a entrevista que reverbera não necessariamente é pelo conteúdo, mas às vezes é pelo veículo que fez a entrevista comigo, como foi o caso, por exemplo, da entrevista que eu dei para a Al Jazeera. Eu tenho falado nas minhas entrevistas uma linha muito semelhante em todas elas, né? Nós estamos vivendo um momento difícil hoje no país, de instabilidade institucional, de ataque à democracia, e para nós, do PT, da esquerda brasileira, uma situação ainda mais triste, que é a prisão do presidente Lula. E nós temos denunciado sistematicamente essa prisão como uma prisão política. Por que isso, já que Lula é condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro? Em um processo que teve primeira... Não, ficou provado, desculpe, senador, porque tem juízo de primeira instância. Então? Tem juízo vamos discutir o que é corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Corrupção passiva, para você ser corrupto passivamente, você tem que ser agente público, porque você tem que praticar um ato de ofício. Um agente público, ele é investido no cargo de diversas formas, por um concurso público, um cargo em comissão ou uma eleição. O presidente Lula, quando foi acusado de corrupção passiva, já tinha saído do mandato presidencial. Então, estavam fazendo uma acusação presente num tempo pretérito. Então, não existe isso. Não podiam acusar naquele momento. Qual foi o ato de ofício que ele cometeu? O benefício que ele deu à OAS. Porque em direito penal, você tem que ter um ato de ofício. Ele tem que ser definido. Ele não pode ser algo genérico. Porque ele era presidente da República na época que a OAS tinha contrato com a Petrobras e teve desvio na Petrobras, portanto, ele sim beneficiou a OAS e aí ganhou um apartamento. Então, nós não temos o ato de ofício que diga que o presidente Lula cometeu corrupção passiva. O Supremo Tribunal, só para bater na questão do... Até eu tinha uma outra questão que era anterior a isso, mas já que a gente já começou por aí, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro isso. Não precisa estar no cargo, mas em razão do cargo. Em razão do cargo. E qual foi o ato de ofício, então? Em razão do cargo, qual foi o ato de ofício? Mas só o que aconteceu em Petrobras não é possível pensar? Então, se eu pego, por exemplo, uma situação, vamos pegar a situação do governo de São Paulo. Ou mensalão. Os problemas que acontecem no metrô, os problemas que aconteceram em tudo. Aí o Alckmin não tem problema. Está numa delação da Odebrecht por 10 milhões e a PGR manda ele responder na Justiça Eleitoral por Caixa 2. Para mim tem problema, tá? Só deixar bem claro isso. Mas assim, então ou nós vamos fazer uma coisa para todo mundo que seja certa ou não vamos fazer. O presidente Lula não tem ato de ofício. Em direito penal tem que ter ato de ofício. Não é o domínio do fato, desculpa. Essa tese foi contestada internacionalmente por juristas renomados. Mas domínio do fato não foi usado. 122 juristas domínio do fato. Senadora, nós temos 122. Foi erroneamente. Não. Nós questionamos até hoje o domínio do fato. Não. Inclusive, senadora, o jurista italiano que defendeu a tese do domínio do fato na Itália desconstruiu a própria sentença do mensalão aqui. Mas, por favor, desconstruiu o Lava Jato. Mas domínio do fato não foi usado. Juristas que escreveram um livro destruindo a sentença do Moro e, por conseguinte, do TRF4. E eu estou falando de Juarez Tavares, Celso Bandeira de Mello, gente com referência internacional. Qual é o grande jurista que está apoiando essa sentença? Todo mundo está desconstruindo. Ferradioli, Zaffaroni, o Lula é um preso político. Vamos de novo, senadora, vamos de novo. Agora me diga aonde... O Lula é inocente. Eu quero saber onde é que está a prova de que ele ganhou um apartamento. Que lavagem de dinheiro ele fez, ele não comprou o apartamento.
Que lavagem de dinheiro ele fez se ele sequer tem a posse do apartamento? Não tem crime nesse processo. Lula é um preso político, está isolado. Eu entendo a narrativa. Com o presidente Lula não tem precedentes na história desse país. Eu entendo a narrativa, mas só o seguinte. Em primeiro lugar, a teoria do domínio do fato não foi utilizada. Ela foi citada e não foi base de voto de ninguém. Nem de sentença de Moro, nem do TRF4, nem no caso do mensalão, onde ela foi citada, né, no Supremo Tribunal Federal. Né, e só uma correção, né, a teoria do domínio do fato é alemã. Ela foi utilizada para colocar na cadeia várias pessoas. Não. A questão do presidente Lula. Agora eu que lhe digo, aonde? A Petrobras teve desvio, logo ele é responsável. Ele visita um apartamento, não compra, não tem posse, mas ele lavou dinheiro. Como é que ele lavou dinheiro? Me explica isso. Me explica o crime de lavagem de dinheiro. É um absurdo, desculpa. É um absurdo, Felipe, o que estão fazendo, é um absurdo o que o TRF4 fez. É um absurdo elevar a pena para 12 anos e 1 mês para não deixar prescrever. Isso se chama perseguição política. E nós vamos denunciar onde nós pudermos denunciar essa situação. Hoje nós estamos num nível de instabilidade institucional no Brasil. O judiciário está fazendo política abertamente. Não vai dar certo isso, vai ter problema. A democracia brasileira já está sendo atacada. Vai ter problema, nós não temos como conduzir, ter no país uma calmaria, uma serenidade se continuar acontecendo essas coisas. Só para deixar bem claro, né? A teoria do domínio do fato, de novo, até porque essa é uma parte que eu estudei bastante, porque deu muita confusão aqui no programa em relação a isso. Ela não está nos votos do Supremo Tribunal Federal, ela é citada no Supremo Tribunal Federal lá no mensalão, ela não está na sentença do Moro, ela não está no TRF4, mas tudo bem. E só uma teoria alemã, né? Não foi o Ferrajoli, né? Que não foi o Ferrajoli que construiu, né? Só para deixar não claro. Foi o Ferrajoli, mas ela embasou a decisão dele, do TRF4. Porque, claro, se ele era presidente, aconteceu tudo na Petrobras, ele é responsável porque era governante na época. Não tem um ato de ofício específico dele. O que ele beneficiou ele enquanto presidente? O que ele assinou? O que ele fez? O que ele autorizou? Perfeito. Bom, essa situação, e aquela minha primeira pergunta lá ainda, né, para voltar lá atrás ainda na questão, né, com relação à Procuradoria-Geral da República e ao Jazira, a senhora acha que já está tudo explicado, não vai adiante mesmo, nesse caso não vai adiante, né? Olha, eu vi a notícia no jornal Estado de São Paulo, que tinham aberto, que a PGR tinha aberto... Acho que isso está bem explicado um hoje. Procedimento, né? E aí depois eu vi que era uma notícia fake, que na realidade o que a PGR fez ao receber as manifestações para ter um processo foi noticiar o fato para analisar. Então, assim, acho que não vai ter nenhuma consequência isso. O meu advogado tem acompanhado, até porque não tem base para isso, né? O que eu falei lá, eu falo publicamente, falo no plenário do Senado, ou seja, a minha opinião política. Sim. Não, agora deixa eu dar minha opinião sobre isso. Não há crime algum ali, né? A senhora está coberta de razão, eu acho absurdo. Bom, investigar, eu acho que até a PGR pode investigar, está no direito deles, mas também acho que não vai dar em nada esta situação. Mas por isso que eu até perguntei para a senhora como é que a senhora se preparava, porque afinal de contas tem essas reverberações todas, né? A situação... Mas nesse caso foi muito por conta do veículo de comunicação. Eu fiquei até muito espantado por essa reação, acho uma coisa de preconceito, de ignorância mesmo, mas em geral é o que eu falo para todos os veículos, é o debate que a gente faz sobre essa questão do presidente Lula. Bom, a situação de Lula nesse momento, tem uma situação que é a prisão de Lula, tem outra situação que é a candidatura de Lula que o PT mantém, mas por tudo que a gente tem ouvido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fux, não há possibilidade de se obter o registro, inclusive, da candidatura. E outros ministros já têm vindo nessa batida também. O PT até aqui tem colocado publicamente Lula, mas trabalha plano B. Fernando Haddad é o nome mais citado, né? Vocês mantêm até 15 de setembro, não vai ficar muito pouco espaço de tempo depois para a candidatura em si? Como é que faz isso? Não, Felipe, a gente não trabalha com o plano B. Não trabalha com essa hipótese.
é o seguinte: o presidente Lula pode ser registrado em 15 de agosto, sim, porque ele não está com os direitos políticos suspensos. Ele só não poderia ser registrado se ele tivesse com os direitos políticos suspensos. Para suspender os direitos políticos, a Constituição diz que ele tem que ser condenado com trânsito em julgado, ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem que falar sobre esse processo que ele foi condenado no TRF4. O Supremo, em 2016, tirou o trânsito em julgado para efeito de aplicação da sentença, mas não para efeito de direitos políticos. Então o presidente continua. Portanto, então nós podemos registrá-lo. Você acredita? Não, e acredito que registrando obtém o registro. Ponto. Nós registramos, obviamente, que vai ter questionamento, vai ter embargo por conta da lei da ficha limpa. Mas nós vamos fazer toda a discussão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Até porque já tiveram outros casos de outras candidaturas que o Tribunal Superior Eleitoral permitiu a disputa de candidatos que estavam condenados em segunda instância. Então nós vamos esgotar todas as discussões que nós temos lá. E ainda tem o Supremo para recorrer em relação a isso. Então nós acreditamos que nós, além de registrar o presidente Lula, consolidamos a sua candidatura. Tá. Uma situação é obter o registro, então, e vocês acreditam nisso. Lula hoje está preso em Curitiba. Vocês acreditam que a situação... Qual é a ação, em primeiro lugar, que a senhora acredita que vai ter mais rapidez no Supremo Tribunal das ADCs? Né? A do PEN dá uma recuada, agora o PCdoB entra com uma ação e tem aquela dos outros advogados todos, né? Inclusive representantes da OAB, o gaúcho Lênio Streck está na ação, Cacai está na ação, são vários os advogados ali naquela ação, para que aí nas ações declaratórias de constitucionalidade seja revertido esse quadro. Olha, ontem eu vi a notícia de que o ministro Marco Aurélio vai levar em mesa a ação direta de constitucionalidade que o PCdoB apresentou. É uma ação, nós não dependemos, portanto, da ação do PEN. Se o PEN quiser recuar, retirar, enfim, ele tem esse direito. O PCdoB entrou com essa ação, ela está sendo patrocinada por vários advogados aí, você mesmo citou, o Lênio Streck, o Celso Bandeira de Mello. Isso. Sei que eles já tiveram despachando com os ministros, como fazem os advogados das causas, e a notícia é que o ministro Marco Aurélio vai levar em mesa para a pauta da semana que vem. O que é bastante importante, porque é muito necessário que o Supremo, de uma vez por todas, se manifeste sobre isso. Isso tem causado, não é só o caso do Lula, isso tem causado instabilidade para todo o mundo jurídico. Você tem a Constituição que diz claramente que tem que ter o trânsito em julgado para aplicação da sentença, e uma decisão do Supremo que diz que pode, com fundamento, ser antecipada a aplicação da sentença depois da segunda instância. Então isso tem causado problemas, porque algumas sentenças, algumas aplicações de sentenças em segunda instância têm sido corroboradas pelo Supremo e outras não. Então fica uma insegurança jurídica. Eu acho que, a bem da segurança jurídica, o Supremo tem que bater o martelo nisso, ter uma decisão, e que eu espero sinceramente que seja à luz da Constituição, né, como guardião da Constituição que ele é. Um quadro é com Lula candidato, outro quadro é sem Lula candidato. Com Lula candidato, quem são os principais adversários nesse momento? Sem Lula candidato, muda muito o quadro para o PT? Não, o Lula será nosso candidato. Eu acho, assim, isso nós não abrimos mão dessa discussão. Hoje o Lula está na frente nas pesquisas, consolidado, mesmo com toda a desconstrução que ele sofre, perseguição. O Lula tem na pesquisa Datafolha 31%, na que nós fizemos agora quase 40% da Vox Populi, tem metodologia diferente em termos de pergunta às pessoas, né? A forma de fazer é diferente, mas a proporção em termos de voto é a mesma. E a prisão não mexeu nem um pouco com essa votação do Lula, com essa intenção de voto. Surgem outros candidatos, o que é normal do sistema, né? PSB agora está colocando o ex-ministro Joaquim Barbosa, na pesquisa do Datafolha, também na nossa, a ex-ministra Marina Silva também reage. Ou seja, nós vamos ter uma situação de muitas candidaturas pulverizadas, mas o fato é que
em todas as pesquisas que se faz, o presidente Lula continua com o dobro dos votos do segundo lugar. Tá. Então isso nos dá bastante tranquilidade para enfrentar o processo eleitoral. Dá tranquilidade também para acreditar que, não sendo, eu vou insistir nessa pergunta, porque não sendo Lula, se consegue fazer o que ele fez com Dilma, né, abraçar uma candidatura e nesse caso, e eleger essa pessoa? É que será o Lula, por mais que você queira achar que não será, senadora, não sou eu. Levá-lo até o final. Senadora, não sou eu. O ministro, a senhora ouviu também, o ministro Luiz Fux tem dito isso, deixado claro isso. A senhora já ouviu isso, não sou eu. É o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele não substitui a Constituição, né? Não? Ele não é a Constituição, ele é um ministro. Ele exprime a opinião dele. Inclusive, depois que ele exprimiu essa opinião, outros falaram ao contrário dele. Então, a opinião dele, eu respeito, ele tem, é presidente do Supremo. Ele não pode impedir o registro da candidatura. É isso que eu quero lhe dizer, porque a Constituição garante. Então, nós vamos registrar. Daí a negar o registro, tem um longo processo que nós vamos enfrentar. O ministro Fux é presidente do Superior Tribunal Eleitoral, mas é um voto. Sim. Ele não é a totalidade dos votos do TSE. E ainda nós temos o Supremo para recorrer. Então, enquanto isso não estiver resolvido, nós não falamos em outra situação eleitoral. Até porque, considerando, só para deixar claro também, que o Lula... Considerando sempre que Lula estará livre através das ADCs, ponto. Não, ele pode ser candidato preso. Ele não está com os direitos políticos cassados, é isso que eu quero te dizer. Nós vamos discutir a questão da lei do ficha limpa, que é a proibição dele ser candidato depois de condenação de segunda instância. Mas ele está com os direitos políticos dele em vigor, então ele pode ser registrado preso, não tem problema, nós vamos registrá-lo e vamos fazer a campanha dele. Uhum. E vamos apresentar um projeto para a nação, um programa de governo. Eu vou dizer uma coisa, quando a gente pergunta em pesquisa eleitoral o voto do Lula, as pessoas são muito fiéis à questão do voto do presidente Lula. E quando tira o Lula das pesquisas, ganham brancos e nulos. E tem uma margem do eleitorado que diz que prefere não votar em ninguém. E a grande parte dos eleitores dele diz que vota nele mesmo preso. É isso que nós temos em pesquisa, isso não é uma coisa do PT. É uma coisa que nós avaliamos, nós estamos avaliando as pesquisas. Então o presidente Lula é o nosso candidato, vai ser o nosso candidato mesmo preso. Primeiro que a gente julga ele inocente. Se nós abrirmos mão da candidatura dele, nós estamos dizendo que nós concordamos com a sentença que o condenou, e nós não concordamos. Então nós não vamos entregar o Lula aos seus algozes e seguir a vida eleitoral como se nada tivesse acontecendo. Segundo, que ele é candidato de uma parcela expressiva do povo brasileiro. Esse povo espera de nós lealdade com o presidente. Espera que a gente defenda ele, que a gente viabilize a candidatura dele. Esse é o papel do PT, né? E seria absolutamente uma burrice política da nossa parte abrir mão da candidatura com mais força no cenário político brasileiro, que mesmo preso continua em primeiro lugar nas pesquisas. Então, todas as avaliações que nós fazemos do ponto de vista político e com base inclusive em questões jurídicas levam à manutenção da candidatura do Lula. Tá, deixa eu só lhe dizer o seguinte, quando nós estávamos conversando aqui, eu estava realizando pesquisas, né, a respeito do que a senhora me disse, né, da situação envolvendo, né, o início da nossa entrevista lá atrás, né, do ato de ofício, né, tem a ação na ação penal 694, né, se é o que eu estou entendendo bem aqui, na corrupção passiva, desimportante seja a vantagem indevida contra a parte, a prática de ato funcional lícito ou ilícito. O ato de ofício não é elementar do tipo artigo 317 do CP. Eu tô analisando aqui enquanto estou conversando com a senhora, tá? Então é um precedente apenas. Não, é que eu adoro estudar esses negócios. Você gosta? Ah, tá bom. Eu adoro. É um apenas dos precedentes, entendeu? Que já existe aqui. E a gente vai pensar. Hoje, olha, vou lhe dizer o seguinte, apenas uma crítica a um site, tá? Esses dias eu apanhei aqui do site do TRF4, mas no site do Supremo é mais fácil, a gente consegue navegar melhor, por exemplo, né? Então tem isso aqui, tá? Se a senhora quiser conferir depois, a ação penal 694, tá? E ali tem esse precedente.
Mas eu quero... Você fala em ato de ofício e você fala em ato de servidor, né? A senhora, foi o que a senhora comentou, né? Porque não tem a questão do ato de ofício, mas também não tem a questão de ato de servidor. Porque qual foi o ato de servidor dele? Ter nomeado os diretores da Petrobras? Não, eu só estou aqui polemizando porque, como é uma decisão do Supremo, tem outras que possivelmente sejam divergentes dessa, cabe em direito uma grande discussão. Eu só queria fazer uma correção numa coisa que disse. A senhora sabe que eu tenho dito uma outra questão aqui no programa muitas vezes. Eu tenho dito o seguinte, a gente já foi 200 milhões de técnicos de futebol, vai voltar a ser agora na Copa do Mundo. Agora a gente somos 200 milhões de juristas, né? De juristas, advogados, todo mundo analisa. Não, mas a OAB vai nos caçar a todos. Eu quero só fazer uma correção na questão do domínio do fato. Eu falei italiano de fato, não, é alemão, mas eu não tinha me citado o Ferrajoli nisso. O Ferrajoli eu citei em termos de um artigo que ele publicou falando da barbaridade que foi a sentença do Moro. Tá? Não, eu entendi. Então tá, eu entendi. Não, porque eu também foi uma questão que eu estudei muito lá atrás, essa situação do domínio do fato, porque criou uma grande confusão aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Muitos juristas desse... E aí eu fui lá olhar os votos, assim, mas não tá aqui, não tá. Foi citado, né? E como é uma teoria alemã, foi citado, mas não baseou os votos. Não baseou os votos. Não é alemã. Não, é que o Ferrajoli era outra situação. Não, perfeito. Eu acho que foi junto e a gente acabou confundindo. Perfeito. Eu quero agradecer muito, senhora. Vamos acompanhar os desdobramentos de tudo isso, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a grande curiosidade que fica, realmente, em termos de futuro, é a obtenção do registro. A senhora tem toda uma situação que a senhora esclarece bem, né? Toda uma diferença que a senhora esclarece bem. E tem essa questão que, como a senhora disse, olha, o Fux é uma opinião, né? É o presidente, mas é uma opinião, tem vários ministros. Eu acho que ali é que a gente vai ter realmente uma decisão em termos de eleição 2018, né? Que vai ser o momento crucial aí dos registros das candidaturas. Quero lhe agradecer muito e desejar um bom dia de trabalho. Obrigada, Felipe. Para você também e também agradeço aí a todos os ouvintes da Guaíba. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Teve ouvinte que reclamou, como é que tu tá debatendo? Não, é que tem essa questão do domínio do fato, não foi só com a Gleisi hoje, quem acompanha esse programa já sabe que há muito tempo já houve outros embates aqui, não, nessa questão do domínio do fato. Então, essa é uma questão que as pessoas, elas tentam pegar e dizer, olha, teoria do domínio do fato é um absurdo. Uma teoria do domínio do fato não foi usada, ela foi citada. Como tem N citações, né? Agora, quem me mostrar o voto baseado na teoria do domínio do fato, por favor, vá lá, manda. Felipe, tá aqui, ó. O ministro X do Supremo Tribunal disse, baseado na teoria do domínio do fato, voto. Não tem isso. 9:16. Informações do trânsito, direto do helicóptero Guaíba. Oferecimento CIA Distribuidora de Material Hidráulico. Produtos Tigre e Deca você encontra na CIA. Ligue 3375-3800. Stephanie Sander, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes do Agora. Bom dia para quem está parado no trânsito, viu? Porque a gente tem algumas situações que estão causando lentidão aqui na capital. Tivemos alguns acidentes nesses últimos minutos. Um deles no ponto que o pessoal já está acostumado a ficar um pouco parado, lá na Protásio com a Manuel Elias. Essa ocorrência já foi resolvida aí pela EPTC, Brigada Militar, SAMU também, porque tivemos feridos. Mas segue o trânsito bem lento lá na região ao centro. Na saída aqui de Porto Alegre, o motorista que está na região do aeroporto, ideal até fazer a saída pela legalidade, porque a gente teve também um acidente envolvendo carro e moto, ali próximo à elevada do Salgado Filho, para quem vai em direção à região metropolitana. Esse atendimento segue sendo realizado, então o trânsito até tem um bloqueio parcial por conta disso. E um outro acidente também na saída de Porto Alegre, na região da rodoviária. Quem está passando ali pela estação da Transurb, na Avenida Júlio de Castilhos, vai observar um trânsito ruim por conta também desse acidente. Além disso, temos um outro acidente, mas não é numa área tão movimentada. Bairro Floresta, Rua Santos Dumont, perto da Ernesto da Fontoura, por lá também tivemos feridos. Então, muita atenção para quem está principalmente nesses pontos, né? Mas os principais são região do aeroporto agora, para quem sai para a região metropolitana, e ali nas mediações do mercado, da estação da Transurb, por conta também dessa ocorrência. O
preço ficou ainda menor na Caruei. HB20 por 39.990 à vista, em Porto Alegre, na Ipiranga, 55,70, em Canoas, Novo Hamburgo e Bento. Ótimo programa aí pra ti, Felipe. Bons voos, Stephanie Sander, Sistema Ocerco, Sescope RS, Cooperativismo, uma grande força do Rio Grande, informa a hora certa, o último sinal marcou 15:10, um rápido intervalo, já voltamos. Guaíba Correio Rural. Lucas Rivas. As uvas Rubi e Itália apresentaram uma valorização econômica de 42% nesta semana, conforme análise de mercado feita pela Ceasa Serra, em parceria com a Prefeitura de Caxias do Sul. O quilo da fruta, que antes custava R$ 5,47, passou para R$ 7,81. O aumento de preço está atribuído ao fim da safra na região. Além da uva, o preço da banana caturra e da vagem verde também subiu. Dos 40 produtos analisados, 21 registraram alta e 17 apresentaram queda. Dentre eles, o abacate Fortuna, por exemplo. Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, a escola da família rural. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul alerta: para a execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões vinculadas à engenharia, agronomia, geologia, geografia ou meteorologia, exija a anotação de responsabilidade técnica. Este documento legal é indispensável para identificar a responsabilidade técnica do profissional e estabelecer as características da obra ou serviço contratado. A anotação de responsabilidade técnica deve ser registrada no Conselho antes do início da execução do projeto, obra ou serviço, assegurando à sociedade que essas atividades serão realizadas por profissional habilitado. ART, Segurança Técnica e Jurídica para o contratante e contratado. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Estou a 5 segundos longe do sofá. Estou a 10 segundos longe do sofá. Estou a 15 segundos longe do sofá. Essa é a Semana Mundial da Saúde. E eu comecei agora a minha luta contra o sedentarismo. E você, qual a sua luta para levar uma vida mais saudável? Ajude seu médico a cuidar de você. Siemens, na luta pela vida. Na hora de assinar, não tem nem o que pensar. Tem jornal que aumenta o ponto e tem jornal que vai direto ao ponto. 3216-1606. Correio vai até onde você 3216-1606. Pra assinar o Correio é só ligar. Ligue e assine o Correio do Povo. 3216-1606. Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. Tchê, tu já viste que maravilha esse aplicativo do Sintaxi? Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora, acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho. Tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro pra você chamar o seu táxi. Plano de cremação com Funeral Ângelos. Sua família merece esta proteção. Ligue 32 35 7400 e solicite informações. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. 10:10, Cristiano Silva, Dr. Clean é plano simples. Plano é simples, viver bem. Ligue 35840302 e saiba mais, Cristiano. Bom dia. Bom dia, Felipe. Internacional eliminado da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis para o Vitória, perdeu nos 90 minutos por 1-0. Decisão por pênaltis aí acabou dando adeus à competição e a única
única competição que resta agora é o Campeonato Brasileiro. O Inter está saindo de Salvador hoje à tarde, vai para São Paulo, onde jogará contra o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Nacional. Rodrigo Moledo sentiu desconforto muscular, será reavaliado. Lateral direito Fabiano está fora do jogo contra o Palmeiras, pertence à equipe paulista. Se o Inter for utilizar, tem que pagar uma multa. E o Inter não vai pagar esta multa. Quem volta é Edenilson, que ontem cumpriu suspensão. Quem não jogou treina hoje pela manhã e os titulares só voltam a trabalhar neste sábado à tarde no CT do São Paulo. Direção que ontem, após o jogo, anunciou oficialmente a contratação de Luca, atacante que vem do Corinthians. Zeca deve ser anunciado, quem sabe, ainda hoje. O negócio foi fechado já, né? Foi fechado. Bom, 50% do vínculo econômico do Zeca fica com o Santos e 50% do Sacha fica com o Inter em futuras transações. Mas o vínculo federativo 100% é do Inter e do Sacha 100% é do Santos. Tá. E só, não é sobre futebol, né? É sobre marketing, mas na próxima segunda-feira o grande Jorge Avancini vai falar em uma palestra para os associados da RS Óleo, Gás e Energia sobre como formar equipes campeãs, né? Esse sabe muito de marketing esportivo e de marketing em geral. Grande Avancini vai ser lá no Tecnopuc. Abraço para ele. Rafael Serra, bom dia. Bom dia, Felipe. O Grêmio vai enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo, 7 da noite, na Arena. O segundo compromisso do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores em instantes já no CT Luiz Carvalho para o segundo treino após o jogo contra o Cerro Porteño, que aconteceu na última terça-feira pela Libertadores da América. A tendência, Felipe Vieira, é que o Grêmio tenha a força máxima diante do Atlético Paranaense. Até porque o Grêmio venceu na estreia contra o Cruzeiro e vai jogar em casa. E dentro daquele planejamento, o Grêmio estabelece que dentro de casa a prioridade são 3 pontos. André, mais uma vez, deve ser titular. Ele que estreou com a camisa do Grêmio no último final de semana, fazendo o gol da vitória, deve ser mantido como titular. E outra novidade deve ser o Luan, que não jogou contra o Cerro, não jogou contra o Cruzeiro, vem se recuperando de dores musculares e também da sua fascite plantar, que ele tem em um dos pés, deve também compor o grupo. A expectativa para as 11 horas é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio e outros times que estão na Libertadores da América entram nesta fase e que já começa na próxima semana, então o Grêmio vai ter aí de novo a maratona de jogos quarta e domingo. Com o Grêmio, Rafael Serra. Como a gente explodiu a abertura do programa, né? Deixa eu dizer o seguinte, que a gente vai a um rápido intervalo, a gente volta com o Jurandir Soares. Os educadores do estado estão sem reajuste desde 2014. A educação não é prioridade para Sartori e seus aliados. Não bastasse o parcelamento de salários, professores e funcionários de escola estão sem reajuste há 4 anos. Neste governo, não há limites para a retirada de direitos. Por isso, nossa luta se faz cada vez mais necessária. Exigimos reposição salarial já. CEPER Sindicato. Diga adeus para a dentadura ou para a ponte móvel com a Oral Sim, rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Atendimento exclusivo, segurança, modernidade e a melhor tecnologia para implantes dentários padrão internacional. Você só encontra na Oral Sim. Em Porto Alegre, 3076-4343, 3076-4343 e em Novo Hamburgo, 3066-8800, 3066-8800. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Responsável técnico Dr. Charles Yark, CRO 22531, EPAO 3523. Seu João é porteiro, sem nada no dinheiro, sai de férias relaxar. A Luke faz plantão, foca no verão e dá um jeito de malhar. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Turismo, academias, maturidade ativa e muito mais. Acesse o site e veja se você também é um beneficiário. O cartão é gratuito. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Na hora de programar o seu futuro e investir em seu patrimônio, conte sempre com a experiência e a credibilidade da Sinosserra Consórcios.
carro de passeio utilitário, imóvel residencial, comercial ou rural. Tudo isso pode ser adquirido através do consórcio Sinosserra, sem juros e no prazo que mais se encaixa no seu orçamento. Ligue 3323-3334. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. A Funerária Ângelos possui agora o seu primeiro crematório próprio. Este novo serviço dispõe de avançada tecnologia, completando a moderna estrutura da Ângelos, referência de tradição e confiança. Com o crematório próprio fica mais acessível o funeral e a cremação em 10 vezes no cartão. Funerária Ângelos, agora com crematório próprio. Uma alternativa nova e de qualidade para ser consultada. Ligue 0800 51 2228. Próxima terça na tela da Record TV, estreia a nova temporada de Power Couple Brasil. Com a apresentação de Gugu Liberato, 11 casais poderosos vão colocar o amor à prova. De segunda a sexta, com eliminações ao vivo. E quem decide quem sai é você. Com um prêmio que pode chegar a mais de R$1 milhão. Descubra quem são os novos casais na estreia ao vivo. Próxima terça, 10:30 da noite, tem Power Couple Brasil na tela da Record TV. O Grupo Zafari traz a Porto Alegre pela primeira vez Andrea Bocelli para uma noite inesquecível no Estádio Beira-Rio, dia 23 de setembro, às 20 horas. Adquira seu ingresso para esta experiência única diretamente no site uhu.com ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country. Realização Dançar Marketing e Opus. 3 minutos para as 10 horas da manhã. Bom dia, Jurandir Soares. Bom dia, meu caro Felipe. Pois olha, nessa semana nós tivemos as comemorações dos 70 anos da Constituição do Estado de Israel e, ao mesmo tempo, claro, grandes festejos, grandes comemorações pelo lado israelense, mas do lado palestino também muitas manifestações, porque eles consideram este acontecimento chamado em árabe Nakba, o que significa o desastre, que foi aquela decisão lá tomada em 1948, quando Israel decidiu-se, a partir do que a ONU havia estabelecido de partilha da Palestina, Israel decidiu-se por constituir o seu Estado. Os palestinos não aceitaram a decisão, foram para a guerra e acabaram perdendo. Cometeram ali, naquela ocasião, os palestinos, o seu erro histórico, né? Porque não aproveitaram a oportunidade para constituir o seu Estado. E, com isso, tiveram que ficar em uma situação de refugiados, em uma situação de estarem batalhando junto aos organismos internacionais, e especialmente a ONU, no sentido de concretizar o seu Estado, o que está, no atual contexto, muito difícil de acontecer, especialmente pela política que está sendo estabelecida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de expansão das colônias judaicas nos territórios palestinos. Então, veja-se que estamos, mais uma vez, diante de uma situação que tem sido uma constante ali naquela região. Por um lado, uns comemorando, por outro lado, outros lamentando, mas de qualquer maneira, de ambos os lados, com muitas preocupações. Isso, meu caro Felipe, um abraço, convite para amanhã, 7h30, o Mundo da Guaíba, com muito mais detalhes a respeito deste conflito, da posse do novo presidente de Cuba e uma dica de turismo. O Panamá, a Dubai das Américas, e com estilo de colonização espanhola ainda, e praias maravilhosas. Abraço, meu caro. E o passeio no canal, né? Sem dúvida. Imperdível. Imperdível. Um abraço, querido. 10 horas. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Não tem como ler todo mundo. Em primeiro lugar, quem mandou mensagem pra cá ofendendo o Glaze Off, mas nem se arrisca a fazer isso, sabe? Não sei por que as pessoas se arriscam. Não vou ler mesmo, tá? Mas é o seguinte,
tem aqui uma série de pessoas, né, criticando, né, a forma da Glaze. Tem umas pessoas criticando a minha forma de contrapor, só que eu não posso pegar e deixar simplesmente se falarem coisas que nesse programa eu já falei. Né? Senão vamos dizer assim, vem cá, mas tu falou um negócio no programa, agora ela diz e tu não contrapõe? Aí não, né? Aí não. Né? Pra quem gosta de pôquer, né? Não vou deixar passar cachorro, né? Não faz assim. Não faz assim, ainda mais aquelas que a gente estudou bastante, teoria do domínio do fato e outras questões. E agora a internet é uma barbada, né? Tem nos sites aqui onde a gente consegue navegar com tranquilidade, a gente vai achando. E se achou esse precedente do ato de ofício, por exemplo, né? 10h01, Maria Luísa Benites. Guaíba Notícias. Oferecimento taxa zero Lifan Sun Motors. É carro zero com taxa zero de verdade. Na Ipiranga 7090. Em Porto Alegre, 22 graus e 4 décimos, 10:01. Um homem de 48 anos morreu na madrugada após ser atropelado por um veículo na BR-392 em Canguçu, no sul do estado. O acidente aconteceu no quilômetro 117 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que provocou o acidente não foi identificado e o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A polícia francesa retirou hoje dezenas de estudantes que ocupavam a Universidade Parisiense de Tolbiac, um local emblemático da mobilização contra a reforma do ensino defendida pelo presidente Emmanuel Macron. Os policiais entraram no prédio de 22 andares ao sul de Paris, que estava ocupado desde 26 de março. Alguns estudantes saíram de modo voluntário, enquanto outros atiraram garrafas e vários objetos contra os policiais. Uma pessoa foi detida por desacato. Informações do trânsito, direto do helicóptero Guaíba. Oferecimento Cimafer. Obra com economia é o que você quer? Venha conhecer a nova ampliação da Cimafer. Tempo bom em Porto Alegre, agora na rua Caldas Júnior, 22 graus e 4 décimos. Em depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República, o empresário Joesley Batista disse que pagou durante 2 anos uma mesada de R$50 mil para o senador tucano Aécio Neves. Segundo a informação divulgada nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, os pagamentos eram feitos através de uma rádio, da qual o parlamentar era sócio. A publicação informa que Joesley contou à Procuradoria que os pagamentos foram solicitados pelo próprio tucano em uma reunião realizada no Rio de Janeiro. Na ocasião, Aécio teria dito que usaria os recursos para custeio mensal de suas despesas. O político nega as acusações. Guaíba Notícias, próxima edição às 11 horas. Arquivo Guaíba, 61 anos registrando a história. O maior atentado terrorista da história, 11 de setembro de 2001. Registrado na Guaíba, no correspondente Aplube, na voz de Milton Ferretti Jung. Aqui fala o correspondente Aplube, um serviço das organizações Aplube, editado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo. Atentados terroristas nos Estados Unidos põem o mundo em alerta. Nova York, as 2 torres gêmeas de 110 andares do World Trade Center, na região empresarial de Nova York, além de uma parte do Pentágono em Washington, desabaram nessa manhã em razão de atentados terroristas. 2 aviões comerciais da United Airlines, sequestrados com passageiros em Boston e Newark, chocaram-se contra o edifício quando milhares de pessoas chegavam para trabalhar. Outra aeronave da United Airlines teria atingido o Departamento de Defesa e um 4º avião caído sobre o aeroporto de Pittsburgh, na Pensilvânia. O FBI confirma o sequestro das 4 aeronaves. Sintaxi, aplicativo Sintaxi. Este é daqui, é de todos e só tem profissional. CMPC Celulose Riograndense. Desenvolvimento é a nossa tradição. O
Cooperativismo é um modelo econômico que interliga pessoas, incentiva a inovação e produz resultados. As cooperativas atuam em infraestrutura, com geração e distribuição de energia elétrica e acesso à internet. Na habitação, promovem a cidadania dos associados com moradia digna e acesso à casa própria. Sistema Oserg Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Com os cartões Bradesco, você tem benefícios incríveis, como 50% de desconto no ingresso, pipoca e refri na rede Cinemark. Também acumula pontos Livelo para trocar por produtos com 30% de desconto. E ainda concorre a mais de 10 milhões de pontos para trocar pelo que quiser. Tudo para você aproveitar ainda mais a vida. Você tem um cartão assim? Peça o seu. Acesse banco.bradesco/cartões/descubra. Bradesco. Muitas pessoas pensam em ter um plano funeral, mas por falta de informações ou oportunidade, ainda não optaram por este importante serviço. O Plano de Assistência Funeral Ângelos lhe oferece esta oportunidade com opção de cremação, sepultamento convencional e assistência funeral, com pequena parcela mensal para toda a família sem limite de idade. Ligue 3235-7400 e solicite mais informações. Ângelos, sua família merece esta proteção. Domingão de futebol. Futebol em dose dupla aqui na Guaíba. A partir das 13h30 da tarde, direto de São Paulo, no Pacaembu, tem Palmeiras e Internacional. A narração é do Luiz Magno, comentários Cristiano Oliveira, reportagens Felipe Nabinha, no plantão Eurico Quadros. E na sequência, direto da Arena, tem Grêmio e Atlético Paranaense. A narração é do José Aldo Pinheiro, comentários Nando Gross, reportagens Cristiano Silva, Rafael Pfeiffer, Rafael Serra e Camila Diesel. No plantão, Eurico Quadros. Futebol estilo Guaíba. Oferecimento Sicredi, Instituto de Cardiologia, Lojas Becker e Volpato Segurança. Craque do jogo Multissom. Tempo e placar a Durg Sindical. E lance do jogo para a Sintaxi Porto Alegre. É domingão de futebol, é o Brasileirão, é a dupla Grenal em campo. Então, liga na Guaíba. Você está ouvindo agora. Vou pedir pro Rafael sair da frente da nossa câmera de vídeo lá, ó. O Rafael tá. Atenção, ouvintes que estão nos acompanhando no Facebook, né? Vocês nesse momento tinham de costas ali o Rafael, que está acompanhando o Luiz Gomes, e também o Eduardo Maon, romancista, advogado, carioca, morador hoje de Cuiabá, que está em Porto Alegre para lançar no Passeio o seu livro Alegria. Alegria de ter aqui, querido. Bom dia. Bom dia. Apesar de tudo, advogado, né? Apesar de tudo. Eu tô tendo um embate aqui com alguns advogados que ficaram indignados na entrevista com a Gleisi Hoffmann, que eu contestei algumas coisas. Gente, manda as provas do que eu falei que tá errado. Se me desmontarem, não tem problema nenhum, rapaz. Eu gostaria até de convidar o mundo árabe para um lançamento hoje. Agora, ali foi sacanagem com ela, cara. Queria convidar o mundo árabe. Se o mundo árabe quiser ir pro lançamento, vai vender livro pra burro. E se a Al Jazeera quiser te entrevistar, tu tá à disposição. Eu tô à disposição. Claro. Se a gente mobilizar o mundo árabe, tá ótimo. Eu tenho um grande amigo, o Jamil Chad, vai estar em Porto Alegre lançando o livro dele dia 14 de maio. Né? E o Jamil diz o seguinte: pô, eu dou entrevista pra Al Jazeera toda hora, cara, como correspondente internacional falando do Brasil. Tô ferrado. Bom, mas as pessoas confundem. Essa questão do árabe te atrapalha muito em algum local do planeta, assim, porque tu é árabe com cara de árabe. Cara, mas eu sou judeu, cara. É? Que é a prova de que, no final das contas, tudo é a mesma coisa, né? Mas a tua cara é mais de árabe, eu não tô louco, né? Não, porque eu disse meu nariz. É. Isso.
Vira pra lá pra quem tá ali, ó, meio lá, acima do noir lá, ó. Acima tá ali a câmera. Isso. Então esse queixo pequeno e esse nariz expressivo é que me faz com cara de árabe. Eu não subo, inclusive, em avião dos Estados Unidos, eu procuro evitar. Vou de navio, etc e tal, pra um... Vai levar uma geral, isso. Eu levei uma geral uma vez, cara. Não, mas você tem cara, mas eu levei uma geral. Uma cara de alemão. Começando por tira o sapato. E aí depois assim. E aí tira tudo. Mas foi tudo tranquilo. Querido, vamos lá. Alegria, e aí? Bom, Alegria é um romance, meu quarto romance. É um livro, do meu ponto de vista, curto. A história. Antigamente a gente chamaria de uma novela? Meu caro Luiz Gomes, editor. É uma novela. O Brasil gosta de chamar de romance, mas é uma novela. A diferença é que o núcleo dramático de uma novela é mais simplificado com relação ao romance, né? Enfim, é a história de um médico que se separa. Ele tem uma proposta do Rio de Janeiro, ele se separa, ele tem uma proposta de trabalho muito boa, mas num local muito longe, numa ilha. Uma Cuiabá da vida, assim. Uma coisa longe. Não, mas uma coisa longe. Uma coisa assim, Pará. Além de Cuiabá. Para muito além de Cuiabá. E numa ilha absolutamente isolada, ele chega lá e começa a ter episódios absolutamente insólitos. Os peixes começam a morrer, etc e tal, e as pessoas começam a se matar. Isso vira uma doença, vira uma doença, enfim, que não se pega pela pele ou pelo ar, essa coisa toda, não se sabe como se pega. É um mistério. Mas é uma epidemia que no final das contas vai levando aos poucos, vai consumindo aos poucos a comunidade. E por que esse livro tem o nome de Alegria se ele conta uma tragédia? É porque o local é alegria e aí tem toda uma ironia que você ao final entende por que a alegria da coisa. E nós não vamos ser spoiler. Não vamos fazer isso. Vá comprar. Por sinal é o seguinte, eu recebi 4 livros aqui. 5 livros, desculpa. Eu tô com mais um na minha frente aqui. Os ouvintes podem ligar para 3215-6316, conversar com a Vivian, que nós vamos estar liberando 5 livros para os 5 primeiros ouvintes, mas depois tem que ir lá buscar